Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para o primeiro encontro de Direito Administrativo para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 2023. Pessoal, esse nosso primeiro encontro eu vou utilizar para apresentar para vocês o Direito Administrativo e, posteriormente, para também apresentar o conteúdo programático dessa matéria no seu edital para o concurso de soldado da Polícia Militar. Galera, é muito importante que você saiba que os vídeos que a gente publica no nosso canal aqui no YouTube, ele tem um direcionamento específico para essa prova. É importante demais que você entenda que os grandes cursinhos preparatórios, por exemplo, o cursinho do Estratégia Concurso, Gran Cursos Online, enfim, todos os grandes cursinhos que você conhece do mercado, eles utilizam aulas muito completas que eles colocam disponíveis para todos os concursos. Então, por exemplo, Polícia Civil do Estado de Roraima, cai Direito Administrativo. E o conteúdo que está lá está igual ao conteúdo que está aqui também, ou parecido com o conteúdo que está aqui também no edital de soldado do Estado do Rio de Janeiro. O que eles vão fazer? Eles vão disponibilizar a mesma aula naquele concurso de lá e nesse concurso daqui. Eles utilizam exatamente a mesma aula. Normalmente, galera, isso não gera nenhum transtorno, nenhum problema. Mas aqui gera. Aqui, especificamente, na prova de soldado, para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na matéria de Direito Administrativo, gera problema. Por quê? Porque esse edital de vocês foi escrito com base em um livro específico. Se você olhar o edital de vocês e comparar com o livro do professor Rafael Oliveira, curso de Direito Administrativo do professor Rafael Oliveira, vocês verão que o edital é o copiar e colar do sumário do livro dele. E galera, entenda, isso não é aleatório. Existem provas internas dentro da Polícia Militar, provas de direito, tá? Por exemplo, prova pro QOA, que é a prova de promoção interna do primeiro sargento com 2 anos de interstício no cargo e dos suboficiais para o cargo de segundo tenente. Essa prova interna, ela também tem a matéria de direito administrativo. E pasmem, o edital é praticamente idêntico ao de vocês. Só que no caso deles cai um pouco mais de matérias do que para vocês. Mas de resto, o edital é idêntico. É copiar e colar do sumário do livro do professor Rafael Oliveira. Então existem vários posicionamentos do professor Rafael Oliveira que você não vai encontrar em outras videoaulas, que você não vai encontrar em outros livros, porque são posicionamentos particulares dele. Então o estudo do direito administrativo baseado em vídeos genéricos que servem para qualquer concurso não irão te ajudar nas matérias específicas, ou pelo menos nas matérias em que o professor Rafael Oliveira tem um posicionamento específico. Tudo bem? Entendeu isso em relação ao direito administrativo? Então, se você entendeu isso, vamos iniciar a nossa exposição, porque isso vai ficar mais claro ao longo do tempo, tá bom? Vamos começar, pessoal, fazendo para você uma introdução do direito administrativo. Galera, isso aqui não está no seu edital. Eu estou te apresentando a matéria. Mas para que você possa entender o que está no edital, você precisa primeiro entender a lógica da matéria, tá bom? E eu sei que você está começando agora. A maioria dos candidatos que estão me assistindo estão começando agora na carreira do concurso público. E de repente você não tem aqueles pressupostos básicos para compreender várias coisas que eu vou falar lá na frente e que não fazem parte da matéria. Por quê? Porque são questões assim bem básicas, tá? Que você aprende, por exemplo, lá no direito constitucional. Como, por exemplo, a questão da separação dos poderes. Pessoal, o que é a separação dos poderes? A separação dos poderes, pessoal, é uma doutrina criada ali no momento das revoluções liberais, tá? Ou melhor dizendo, ela é desenvolvida no momento das revoluções liberais, no momento ali do iluminismo, principalmente por um autor chamado Montesquieu, que ele defende que o poder absoluto ele corrompe absolutamente, de modo que é preciso criar mecanismos para que o poder controle o próprio poder, para que nenhum poder ele se torne ou ele perpetue-se como um poder absoluto. E aí Montesquieu, com base, claro, em Locke, com base também em Aristóteles, ele defende a separação do poder estatal em 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá? Ele defende a separação dos poderes, tranquilo? Só que é o seguinte,
Quando a gente fala de poder executivo, eu estou falando do exercício da atividade administrativa. Quando eu falo de poder legislativo, eu estou falando de maneira predominante do exercício da atividade legiferante ou da produção de leis. E quando eu falo do poder judiciário, eu estou falando principalmente do exercício da atividade judicante ou jurisdicional. Cada um desses poderes tem uma vocação para o exercício dessas atividades específicas. No entanto, galera, todos os poderes, de uma forma ou de outra, eles acabam atuando ou exercendo a atividade típica dos outros poderes. É por isso que surge a ideia de atividade típica e de atividade atípica, tá bom? Então vamos lá. Atividade ou função administrativa. Atividade, eu vou colocar função, que é como aparece nos livros, tá bom? Função administrativa, função legislativa, função judiciária. Como que o poder executivo exerce a função administrativa? De forma típica ou de forma atípica? De forma típica. E como que o poder executivo exerce a função legislativa? Porque o poder executivo exerce função legislativa. Por exemplo, o presidente da República pode editar medidas provisórias, que é uma espécie legislativa. Então, quando o poder executivo exerce a função legislativa, ele exerce de forma típica ou atípica? De forma atípica, não é a função predominante dele. E também, aí aqui a parte da doutrina vai divergir se o poder executivo exerce função jurisdicional ou não, tá? Predomina que não, então aqui a gente bota um xizinho, tá bom? No poder legislativo, como é que ele exerce função administrativa? E aí, galera, a gente tem que entender o que é função administrativa para você entender se o poder legislativo exerce essa função ou não. Aí eu já vou pular com vocês aqui para o nosso tópico D, tá? Que fala da atividade administrativa. O que é atividade administrativa? Galera, é administrar. Quando, por exemplo, uma pessoa tem um comércio, ela administra como? Ela gere os seus funcionários, ela gere o seu estoque, ela realiza as suas vendas, ela tem que fazer a manutenção do prédio, ela tem que fazer o pagamento da luz, da água, ela precisa comprar novos equipamentos. Tá? Tudo isso está relacionado com a função de administrar, com a função administrativa. Da mesma forma, a administração pública. A administração pública, ela exerce a função administrativa, como, por exemplo, ela faz a gestão dos seus servidores. Quando ela faz concurso público para contratar, quando ela estabelece a política de remuneração, quando ela estabelece a política de punição, as sanções dos servidores. Essa gestão do pessoal é uma função administrativa. Também quando ela exerce os seus poderes em relação aos particulares e em relação aos seus servidores, ela também está realizando a função administrativa. Quando ela pratica atos administrativos, ela está exercendo a função administrativa. Quando ela contrata, por exemplo, quando um dono de uma padaria, ele compra insumos para fazer o pão, no caso ali a farinha de trigo e os outros ingredientes, ele está administrando a sua padaria. Da mesma forma, a administração pública, por exemplo, a polícia militar, quando ela compra armamento, quando ela compra munição, quando ela adquire viaturas, quando ela faz isso, ela está exercendo a função administrativa. E também quando a administração pública presta os serviços públicos, ela está realizando a função administrativa. Tudo isso é o exercício da função administrativa, grosso modo, tá bom? E aí, galera, o poder legislativo, ele exerce função administrativa, pessoal? Sim. Sim, por quê? Porque ele faz concurso para contratar servidor. Ele tem os seus próprios servidores, que ele estabelece a política de remuneração, ele estabelece as punições quando esses servidores praticam infração administrativa. Tudo isso o Poder Legislativo faz. O Poder Legislativo, quando está precisando de copo, de caneta, de papel, eles realizam licitações, eles realizam contratos de compra desses produtos. Então, o Poder Legislativo, ele exerce função administrativa? Sim. Mas de maneira típica ou atípica? Por exemplo, o Poder Legislativo, ele presta serviços públicos? Não, né, galera? O Poder Legislativo não presta serviço de saúde, de educação. Isso não é a função principal do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo exerce a função administrativa, mas não de maneira típica, tá bom? Ele exerce de maneira atípica. E a função legislativa? Aí sim, ele exerce de maneira típica. E a função jurisdicional ou judicial? O Poder Legislativo exerce? Galera, ele também exerce, mas excepcionalmente, quando, por exemplo, ele julga o processo de impeachment do presidente da República. Então,
e o que nós vimos tanto com Collor como com a Dilma, né? O Poder Legislativo realizando um julgamento de um presidente por causa da prática de crime de responsabilidade. Só que isso é exercido de maneira atípica, tá bom, pessoal? Outro também que exerce funções típicas e atípicas é o Poder Judiciário. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele exerce a função administrativa também, pessoal, de maneira atípica. Quem nunca ouviu falar aqui de concurso para técnico judiciário, para analista judiciário, para magistrado? O Poder Judiciário também exerce a função administrativa, por exemplo, quando ele contrata a compra de computadores, quando ele contrata o serviço de internet. Tudo isso são funções de administração, funções administrativas, mas não é a função principal dele, tá? Então a gente diz que ele exerce a função administrativa de modo atípico. A função legislativa, o Poder Judiciário exerce também? Sim, pessoal, ele publica o seu próprio regimento interno, tá bom? Ele tem também os seus atos administrativos ou atos normativos, que são atos administrativos, não são atos legislativos no sentido estrito, mas também tem esse caráter legislativo. Mas esse exercício é feito de modo atípico, tá bom? E por fim, função jurisdicional ou judicial é feita de maneira típica, tá? É feita de maneira típica. Então a gente pode dizer que o poder jurisdicional exerce a função judicial de maneira típica. Galera, o que eu quero destacar aqui para vocês? O que é importante aqui? É isso aqui, ó. Isso aqui que é importante. Tá? Por que eu estou marcando aqui? Porque todos os poderes exercem a função administrativa. Todos os poderes exercem a função administrativa. Então, por exemplo, os princípios da administração pública, a gente vai encontrar no artigo 37 da Constituição, se aplicam para todos os poderes, quando estiverem exercendo a função administrativa, tá bom? Então dá um print aqui da tela para a gente passar para outros assuntos, tá? Deu o seu print? Vamos então avançar. Deixa eu apagar aqui. Vamos agora falar sobre federalismo. Pessoal, o que é o federalismo? O federalismo, pessoal, é a divisão do poder para vários entes que atuam dentro do mesmo território, tá? Vamos falar, por exemplo, do nosso federalismo aplicado aqui à cidade do Rio de Janeiro. Você tem dentro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, hospital federal, hospital estadual e hospital municipal dentro do mesmo território. Você tem rodovias dentro, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que são federais, são estaduais e que são municipais, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, galera, você também tem colégios federais, estaduais e municipais dentro do mesmo território. Aqui dentro do Rio de Janeiro você tem a atuação, por exemplo, da Guarda Municipal, que é do município, das polícias militares, Polícia Militar e Polícia Civil, que é do Estado, da Polícia Federal, que é da União. Então você tem a prestação de vários serviços públicos, a realização de várias atividades públicas por entes diferentes dentro do mesmo território. Que cada um, claro, cada um no seu quadrado. Cada um exercendo a sua competência atribuída pela Constituição, porém dentro do mesmo território. Esse compartilhamento de poder entre entidades diferentes, tá? No caso aqui a União, os estados e os municípios. E a gente pode colocar também o Distrito Federal. Entre várias entidades diferentes dentro do mesmo território, é chamado de federalismo, tá? E o Estado ele pode ser federal, ou federativo, melhor dizendo, ou pode ser unitário. Quando o Estado é unitário, só tem um ente que exerce poder naquele território. Se você tem um Estado federativo, você pode ter 2 ou 3 entes que exercem poder dentro do mesmo território, tá? A regra é que existam 2 entes, a União e os estados. Mas o federalismo brasileiro ele tem 3 entes, a União, os estados e os municípios, tá bom? Então a gente pode colocar aqui no federalismo brasileiro, você tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por que o Distrito Federal está separado, pessoal? Porque o Distrito Federal ele exerce as competências constitucionais tanto dos estados quanto dos municípios juntas, tá? Então ele tem essa dupla competência. E acaba que a gente coloca ele aqui também como um ente específico, tá? Do federalismo brasileiro por causa dessa sua peculiaridade. Tranquilo? Então, galera, essa é a introdução para o direito administrativo. Se você não entender isso aqui, a gente vai ter muita dificuldade de conversar mais na frente, tá? Só que agora eu queria tratar com vocês o funcionamento de cada um dos poderes, ou pelo menos os cargos de cúpula de cada um dos poderes, em cada ente federativo.
Por quê? Porque isso aqui, galera, é vocabulário básico pra gente avançar. Vocês vão ver que vocês terão muita dificuldade de entender o que o professor está falando se você não compreender isso aqui. Eu sei que a maioria de vocês já sabe o que eu vou falar aqui, mas para uma minoria que ainda não está muito familiarizado com as instituições políticas do nosso país, eu acho muito importante você observar esse quadrinho que eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E aqui eu tenho a União, os estados e os municípios, tá bom? Pessoal, qual é o órgão de cúpula do Poder Executivo da União? Qual é o órgão de cúpula do Poder Executivo da União, galera? É a Presidência da República, tá? Então, o chefe do Poder Executivo da União é o Presidente da República. E nos estados, pessoal, quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? Que vai ser o teu chefe quando você tomar posse do seu cargo, que eu sei que você vai conquistar essa vaga. Galera, quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? Pessoal, é o governador, tá? É o governador. Atualmente, aqui no Rio de Janeiro, é o Cláudio Castro. Eu sempre falo, às vezes, falando rápido, Caio Castro, mas aí é o ator, né? É o Cláudio Castro, é o CC, tá bom? E no município, pessoal? No município, galera, é o prefeito, tá bom? No caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, atualmente, é o prefeito Eduardo Paes. No caso do Poder Legislativo, galera, qual é o órgão de cúpula do Poder Legislativo da União? Aqui, galera, são duas casas, tá? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eu não vou esmiuçar isso aqui, pessoal, porque isso aqui é matéria que você estuda lá em Direito Constitucional, tá? Basta que você saiba que existe a Câmara, que existe o Senado. É só você lembrar, pessoal, lá de Brasília, da esplanada lá da esplanada dos Ministérios, não, da Praça dos Três Poderes, tem um prédio que ele é mais ou menos assim, ó. Não é isso? Galera, esse prato virado para cima é a Câmara dos Deputados. Esse prato virado para baixo é o Senado Federal. Tranquilo? Então, galera, dito isso, vamos avançar. Qual é o poder, a casa legislativa do governo do Estado do Rio de Janeiro? Ou melhor dizendo, do Estado do Rio de Janeiro. Qual é a casa legislativa? A Alerj, tá? Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É a Alerj, que é o parlamento estadual. E qual é a casa que representa aí o parlamento municipal aqui na cidade do Rio de Janeiro, pessoal? É a Câmara dos Vereadores. Tá bom, pessoal? É a Câmara dos Vereadores. Pessoal, na Câmara dos Deputados nós temos os deputados federais. No Senado Federal nós temos os senadores. Na Alerj nós temos os deputados estaduais. E na Câmara dos Vereadores nós temos os vereadores, tá bom? Pessoal, e quais são os órgãos de cúpula do Poder Judiciário da União? Galera, eu vou colocar aqui o STF, tá? Mas existem outros tribunais, que são os tribunais superiores, que não são administrativamente subordinados ao STF. Mas, para fins didáticos, deixa o STF aqui, tá bom? Melhor dizendo, deixa só o STF aqui, tá? No âmbito dos estados, pessoal, é o Tribunal de Justiça, tá? No âmbito da Justiça Estadual, você tem o Tribunal de Justiça que tem os desembargadores e você tem também os juízes singulares. Por exemplo, juiz civil, juiz criminal, juiz vara de fazenda pública. Então, você tem como órgão de cúpula o Tribunal de Justiça e como órgão singular aí os juízes togados, tá bom? E no âmbito municipal? No âmbito municipal você não tem poder judiciário. Tranquilo, galera? Pessoal, dá um print aqui nessa telinha se você não tinha essas informações e vamos avançar na exposição do nosso conteúdo porque a gente precisa falar sobre o nosso edital, tá bom? Deu o print? Então, vamos prosperar. Galera, avançando aqui, nós vamos falar agora do nosso conteúdo programático, tá? Do edital do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Galera, no nosso conteúdo programático, como eu disse para vocês nos vídeos acerca do edital, e eu fiz 2 vídeos, eu fiz uma análise detalhada do edital, que fala dos principais pontos do edital, lendo o edital com vocês e marcando o edital com vocês. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você precisa assistir, galera. Você precisa dominar o edital do seu concurso para você não fazer nada errado, estudar e no final você ser reprovado por uma coisa que não tenha nada a ver com conhecimento, tá bom? Então eu vou colocar um card aqui em cima,
tá bom? Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês poderem acessar esse vídeo detalhado. Só que se você tiver com muita pressa, eu recomendo que pelo menos você veja o edital resumido do concurso. O edital resumido do concurso, eu falo dos principais pontos, sem o mesmo detalhamento do que o edital detalhado, do que a análise detalhada, mas que também é muito bom, principalmente para falar dos requisitos ali de ingresso nesse concurso, tá bom? Então, eu vou deixar os dois disponíveis, tanto aqui no card, como também na descrição do vídeo. Galera, então dentro do edital, nós vimos, dentro desses dois vídeos, nós vimos que a prova de vocês a prova de vocês objetiva, ela possui 50 questões. E essas 50 questões são divididas em 5 grupos. Quais são esses 5 grupos? Português, matemática, noções de direito administrativo e legislação aplicada à PEMERG, e também direitos humanos e direito penal junto com processo penal. Lembrando aqui que noções de direitos humanos também inclui um pedacinho de direito constitucional, que é o artigo 5º da Constituição, que da onde será extraído basicamente ali, ou melhor dizendo, pelo menos 2 ou 3 questões para sua prova, tá? Ele é de suma importância para você. E aí, galera, o nosso conteúdo aqui que a gente está estudando nesse vídeo e nos próximos é o conteúdo Noções de Direito Administrativo. Jefferson, você vai ministrar aula também dos outros conteúdos de direito? Sim, pessoal, vou ministrar a aula de todos os conteúdos de direito, tá? Só que a nossa abordagem, pessoal, vai ser diferente da abordagem dos outros cursinhos. Como eu falei para vocês, os outros cursinhos ele pega um vídeo da matéria e se o edital é parecido, eles pegam o mesmo vídeo e colocam para outro edital também, tá? É assim que todos os cursinhos grandes fazem, pessoal, todos, sem exceção, tá? Eles pegam o mesmo vídeo e aplicam para vários concursos. Galera, eles precisam fazer isso por quê? Porque eles gastam milhões em propaganda para conquistar o aluno. Então, como eles gastam milhões em propaganda, eles precisam economizar na hora de oferecer o produto. E segundo ponto, pelo qual eles também fazem isso, usam a mesma aula para tudo, porque eles procuram dar a aula mais completa possível, para que quando o aluno fizer a prova, ele não diga, nossa, essa questão aqui não estava no vídeo do meu professor, do meu curso, e aí fale mal do curso. Então eles se preocupam em dar 100% do conteúdo do edital. Só que, galera, não cai 100% para vocês. Você só tem 3 meses para fazer a tua prova. Se tu quiser estudar 100% do edital, você não vai passar, a não ser que você consiga estudar 10 horas por dia. Então, pessoal, você precisa de um estudo direcionado. Você precisa de um estudo que conheça a banca, conheça a PEMERG e que também entenda o que eles gostam de cobrar. Porque se você não tiver esse estudo direcionado, você não vai conseguir. Já tentou, você que tem um amigo que paga um desses cursinhos grandes aí, você já perguntou para ele se ele consegue dar conta de assistir todas as aulas que estão disponíveis na plataforma? Com certeza não, porque as aulas não são direcionadas, eles querem dar 100%. Já o nosso objetivo aqui, pessoal, é dar 80 a 85% do conteúdo. O nosso objetivo é esse. Só que para dar 80 a 85%, melhor dizendo, das questões da sua prova, eu só preciso te dar 20% a 25% do conteúdo do edital. Com 20% ou 25% do conteúdo do edital, eu consigo te dar 80 a 85% da tua prova. Professor, e os outros 15%, professor? Brasil, tu vai chutar. Tu vai chutar. São 5 questões, tu vai acertar 20% no mínimo dessas questões que você chutar. Então, se você acertar 80 questões na sua prova, galera, você já estará nas cabeças do concurso. Ah, mas eu não vou acertar 80, eu vou acertar 70, porque 10, mesmo estudando, às vezes a gente erra. Tranquilo. Você vai estar muito bem classificado se você acertar 70 questões do seu concurso. E dentre as 20 que você não fazia ideia porque você não aprendeu, você vai chutar e vai acertar no mínimo aí umas 4 ou 5. Se você usar o macetinho que eu te der, você vai acertar pelo menos aí umas 6 questões. Então bota aí 70 mais 6, 76, você tá dentro do número de vagas tranquilamente, sem se preocupar. Tá bom, pessoal? Então aqui, galera, o objetivo não é estudar 100% do edital. Aqui o objetivo é estudar aquilo que cai, tá bom? Porque quem quer estudar o edital todo não consegue fechar o edital a não ser que estude 10 horas por dia. E se você tem 10 horas por dia para estudar, vá para esses cursinhos maiores, porque eu tenho certeza que você vai ter tudo que cai. Eles dão tudo, tá? Eu diria que eles vão ter algum problema em direito administrativo porque eles usam aulas padronizadas.
Em direito administrativo, eles não vão te dar 100%, igual eu vou te dar aqui, tá bom? Porque aqui, como eu disse, a gente se especializou na PEMERG. A gente ministra aulas para o pessoal que vai prestar concurso interno para cabo, para sargento, para oficial. Então a gente já conhece a banca e, melhor dizendo, já conhece a cultura da instituição, tá bom? Por exemplo, a gente sabe qual é o livro que eles adotam. Os outros cursinhos nem vão falar desse livro para você, mas a gente sabe qual é o livro que eles adotam, tá bom, pessoal? Então, aqui voltando para nossa tabelinha, das 10 questões, aproximadamente 5 questões serão de direito administrativo, tá? E se você parar para pensar 5 questões dentro da quantidade de matéria que tem direito administrativo, parece que você vai procurar uma agulha no palheiro. Só que, galera, existe um direcionamento. Por exemplo, eu estou gravando no dia 1º do 6. Agora, pessoal, no dia 28/5, teve a prova do QOAC, prova de oficial interna da PEMERG, que tinha o edital praticamente idêntico ao de vocês. Quando a gente lê aqui o edital de vocês, o conteúdo programático, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, galera, esse pessoal, eles têm um padrão de comportamento. Você precisa conhecer o padrão de comportamento deles para você direcionar o seu estudo, tá bom? Então, cerca de 5 questões da sua prova serão de direito administrativo e vocês vão aprender esse conteúdo aqui conosco, tá? Vamos avançar e agora a gente vai entrar no conteúdo programático propriamente dito. O primeiro item do conteúdo programático, pessoal, é a gênese e evolução do direito administrativo. Lembrando, galera, que esse conteúdo programático aqui procura algum colega seu que faz o curso de Direito, vê se ele tem um livro do professor Rafael Oliveira e analisa o edital, o índice do livro dele e vê se não está idêntico ao índice aqui. É claro que aqui no edital eles pulam um tópico ou outro do livro, tá bom, galera? No entanto, é o copiar e colar do livro. É o copiar e colar do livro. Então, uma aula que não se baseia no livro, principalmente das matérias introdutórias, é uma aula incompleta, que não vai te dar um direcionamento adequado para o seu concurso, tá? Mas vamos lá. Gênese e evolução do direito administrativo. Galera, esse primeiro conteúdo aqui é aquele conteúdo teoricão, tá? Eu vou gravar uma aula completona disso aqui, só para você ver o nível de profundidade que esse conteúdo exige do candidato. Só que, pessoal, é um conteúdo tão teoricão, que fica até difícil para o examinador te cobrar algum conteúdo aqui dentro, tá? Só que a gente que tem experiência em concurso público para a PEMERG, a gente sabe, pelas provas internas, que desse primeiro tópico aqui eles só cobram 2 coisas. A taxonomia do direito administrativo, você precisa saber o que isso aqui significa, e também as mutações e tendências do direito administrativo. Por quê? Porque aqui nas mutações e tendências ele fala de várias. Isso aqui é um excelente ingrediente para uma questão múltipla escolha. E no caso da taxonomia, foi cobrado agora na prova do dia 28/5. E o resto, professor? O resto, galera, a gente vai falar, mas para você ter uma noção geral do direito administrativo. Porque você não vai utilizar o resto para sua prova, tá bom? Então, quem não sabe, quem não se especializou em PEMERG, não vai te dar esse direcionamento. Por quê? Porque simplesmente ela não sabe, ela está acostumada a ministrar aula para concurso do Brasil inteiro. Como é que ela vai conhecer as peculiaridades da PEMERG? Isso não vai acontecer, tá bom, pessoal? Então, aqui, desse conteúdo todo, você só precisa estudar esses 2 itens. Professor, você vai gravar vídeo desse conteúdo? Vou. Porém, eu vou gravar de tudo, tá? E no final você vai ver o quão difícil, o quão complexo é esse conteúdo para quem está começando, porque ele é muito teórico. Ele é muito teórico, tá bom? E no final eu vou retomar essa questão da taxonomia e das mutações e tendências do direito administrativo para mostrar para vocês focarem somente nisso, tá bom? Na nossa aula, que provavelmente será o nosso próximo vídeo dentro dessa playlist que eu estou construindo agora de direito administrativo para a PEMERG, tá? Eu vou fazer uma playlist só dessa matéria. Depois vou fazer uma playlist só de direito penal, uma playlist só de direito processual penal. Mas, professor, como é que você sabe tudo isso? Como é que o mesmo professor dá aula de tudo? Galera, eu estou estudando para concurso. Eu sou aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Eu acabei de sair do curso de formação lá em Manaus agora. Eu tô fresquinho, acabei de sair da 2ª fase do Ministério Público de Amazonas agora. Eu vou estudar para magistratura agora do Estado do Rio de Janeiro. Eu tô fresquinho em todas essas matérias. É claro que daqui a algum tempo, quando eu começar só dar aula, eu vou escolher uma matéria e vou focar nela. Eu não vou ficar dando aula de tudo, tá? Porque não tem condições, é humanamente muito exigente. Você trabalhar e depois na hora de ministrar aula você tem que estudar, relembrar tudo de novo, porque quem dá aula não pode deixar a desejar, não é verdade?
Então a gente tem que dar uma revisada na matéria antes de dar uma aula boa para vocês. E aí não dá para ficar revisando todas as matérias. É por isso que os professores escolhem uma só. Mas no momento que você está estudando para o concurso, você é obrigado a estudar tudo no detalhe. Principalmente essas matérias que cairão para vocês, que é direito administrativo, penal, processo penal. Isso aí a gente tem que estudar absurdamente para a prova de delegado. Tá bom, pessoal? E também temos que estudar uma boa parte dos direitos humanos, que é direito constitucional, e alguns tratadozinhos que estão ali que caem pra gente também, como por exemplo, lá em direitos humanos você vai estudar lei de tortura. Lei de tortura é uma lei que cai demais em concurso de delegado, concurso de promotor. Vocês vão ver também lá em direitos humanos uma lei específica relacionada à utilização de instrumentos não letais no exercício da atividade de segurança pública. É uma lei que eu estudei no meu CFP, no meu curso de formação. Então, galera, trata-se de um conteúdo que está muito relacionado com os últimos concursos que eu fiz. Por isso que eu consigo dar aula de tudo, tá? Mas com certeza, daqui a algum tempo eu não vou conseguir mais, tá? Então aproveitem. Então, dentro do primeiro tópico, eu destaquei para vocês as duas principais matérias, os dois principais assuntos. Mas no próximo vídeo eu vou falar de todos, tá? Primeiro eu vou te assustar e no final eu vou te tranquilizar, focando nesses dois tópicos. Tranquilo? Na segunda aula, pessoal, e aqui a segunda aula, quando eu falo segunda aula, parece até que o que está escrito aqui está baseado na minha organização de aulas, quando na verdade não, pessoal. Eu vou dar uma aula para cada capítulo do edital, tá? Para cada tópico do edital. Então, por exemplo, no tópico 1, eu vou fazer uma aula. No tópico 2, eu vou fazer a aula 2. No tópico 3, eu vou fazer, o referente ao tópico 3, eu vou fazer a aula 3, tá bom? Então a gente vai organizar nossas aulas dessa maneira. E em alguns assuntos, como por exemplo em atos administrativos, tá lá na frente, tá? Eu acho que é o 7 ou 8. Eu vou ministrar mais de uma aula. Aí vai ficar assim, ó. Aula 8.1. Aí vai ser uma parte de atos administrativos. Aula 8.2 vai ser outra parte de atos administrativos, tá bom? Então a gente vai colocar esse conteúdo para vocês aqui no YouTube e, com certeza, vamos oferecer alguma coisa a mais, nada extraordinariamente a mais, o grosso do conteúdo tá aqui no YouTube. Se você estudar pelas nossas aulas, você vai passar na nossa matéria para o seu concurso somente assistindo no YouTube. Agora, se você quiser algo a mais, depois a gente vai fazer uma oferta para vocês que a gente ainda tá planejando, tá? Na pior das hipóteses, você vai ter o conteúdo de graça aqui para você estudar no YouTube, voltado especificamente para PEMERS, tá bom? Então vamos lá. Esse tópico 1 vai se tornar a aula 1 de Direito Administrativo. Essa aula aqui é a aula 0, tá bom? Próximo vídeo será feito, a aula 2, será feito com base no tópico 2 do edital, que são fontes, interpretação e integração do direito administrativo. Tanto a aula 1 quanto a aula 2, pessoal, serão feitas com base no livro do Rafael Oliveira. Qualquer outra fonte de estudo que não seja o livro do Rafael Oliveira, pelo menos para o professor ler, de repente você não, mas para o professor ler, ele vai te dar uma aula que não vai ser uma aula focada no seu concurso. Por quê? Porque são partes muito teóricas e que cada autor tem basicamente o seu posicionamento. E na hora de cobrar na prova, o teu examinador vai no livro do Rafael Oliveira para buscar a questão, tá? Então esses dois primeiros tópicos, principalmente, eles precisam ser feitos com base no livro, tá? E é o que eu vou fazer para vocês. Próximo tópico, princípios do direito administrativo. Aqui a gente já começa a falar de uma área que você vai encontrar meio que parecido em todos os livros de direito, tá? Com algumas ênfases do professor Rafael Oliveira, como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, do princípio da consensualidade da participação. Você não encontra normalmente em outros livros, ou se encontra, não encontra bem desenvolvido. Mas o Rafael Oliveira, ele desenvolve bem esse tópico, porque ele é procurador do município, ele trata muito de acordos com a administração pública, então ele desenvolve bem esse tópico, ele repete muito no livro inteiro, tá bom? Então essa é a matéria de princípios. Próximo tópico, organização administrativa. Isso aqui é o terror para quem não é servidor público ainda, porque para quem está começando é muito difícil visualizar. E aqui, galera, entra um estudo que eu chamo de direito em camadas. A metodologia do direito em camadas é uma metodologia que eu desenvolvi com o objetivo de dar acesso ao aluno que nunca teve contato com o direito a determinados conhecimentos que, se eu jogar de cara para ele o conhecimento, ele vai se apavorar e ele não vai entender nada, tá bom? Então, essa metodologia, o que ela faz? Ela te ensina em camadas. Primeiro ela vem com o superficial, para você entender a lógica do sistema, e depois ela vem com os detalhes que caem na sua prova. Então, essa matéria organização administrativa, se você assistir uma aula disso aqui, com um professor que já joga o conteúdo inteiro, você vai se apavorar, você vai falar, isso aqui não é para mim, isso aqui é muito difícil, porque tem um monte de nome novo, um monte de terminologia nova que vai te assustar,
tá bom? Então, nosso objetivo aqui é te ensinar com base na metodologia direito em camadas. Primeiro a gente te passa uma primeira camada para você ter um contato com o conteúdo e depois uma segunda camada com um conteúdo um pouco mais aprofundado que vai te ajudar a fazer a tua prova, tá? Professor, você vai exercer o direito em camadas ou a metodologia direito em camadas no tópico 1 e 2? Não. Eu já vou te jogar o conteúdo do Rafael Oliveira. Por quê? Porque você não vai encontrar esse conteúdo, pessoal, em outros cursos. Não vai. A galera nem sabe que esse conteúdo foi feito com base no livro do professor Rafael Oliveira. Então eu já vou te jogar tudo logo, já para te apavorar. E aí no final da aula eu vou te direcionar, tá bom? Agora, na aula de princípios, a gente vai usar a metodologia direito em camadas. Primeiro eu vou tratar com você do leve e depois de forma leve e depois de forma um pouco mais aprofundada, é claro que sem perder o foco do teu concurso, tá bom, pessoal? Sem perder o foco do teu concurso. Não vai adiantar nada eu te dar um assunto mega ultra power complexo, sendo que o teu concurso não cobra nesse nível. A segunda camada vai ser uma camada compatível com o teu concurso, tá? E nunca incompatível, nunca além do teu concurso, tá bom? Próximo assunto, organização administrativa. Aqui tem que ser direito em camadas mesmo, porque se não for direito em camadas, você vai ficar completamente perdido, tá bom? Depois nós temos órgãos públicos, a matéria aqui é pequenininha, tá? A matéria aqui é pequenininha. Essa marcação aqui, pessoal, essa marcação que eu fiz aqui, ó, está em verde e que está em vermelho, é simplesmente a única diferença entre o último concurso para oficial interno da Polícia Militar, tá? Que é o concurso do QOA, para o concurso de vocês. Todo o resto é idêntico. Todo o resto é idêntico, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia como a gente tem o domínio das provas internas da polícia, tá? Até o que é diferente, a gente sabe identificar. Então, galera, esse tópico 5.5, ele vai ter uma pequena diferença para o pessoal que fez a prova do QA. Mas é tão pequena que se torna insignificante, tá? No medida que a gente for expondo o conteúdo, eu falo isso para vocês, tá bom? Próxima aula, poderes administrativos. Aqui já começa a ficar um assunto um pouquinho mais interessante, porque tem muito exemplo prático, tá? Essa parte aqui, galera, de organização administrativa e órgãos públicos, ela é uma parte mais teoricona. E quem já é servidor tem uma familiaridade maior, mas quem não é, tem muita dificuldade. A parte de poderes aqui, a gente já consegue colocar de maneira mais didática para vocês, porque tem mais exemplos práticos, tá bom? Nós vamos ver principalmente os 4 poderes administrativos. Depois, pessoal, nós temos os atos administrativos. Essa matéria, sem dúvida alguma, é o coração da prova de vocês, tá? Certamente uma questão vai estar aqui dentro, se bobear até mais de uma. Eu arriscaria aqui, no mínimo, uma questão de poderes, no mínimo, uma questão de atos. Esses são os 2 principais assuntos para vocês, tá bom? Ela é muito grande, a matéria atos administrativos é muito grande, tá? Mas ela é gostosa de aprender, tá bom? Então, quando a gente estiver juntos aprendendo, estudando ela aqui, você vai ver que ela é gostosa. Você vai entender muita coisa sobre a administração pública estudando atos administrativos. E, por fim, processo administrativo. Processo administrativo também é uma matéria que certamente terá pelo menos uma questão para vocês. Nós vamos prepará-lo para fazer essa prova, utilizando principalmente as provas internas da polícia, tá? Porque elas usam esse mesmo edital, esses mesmos tópicos aqui do edital. Tem a mesma referência, estão presentes aqui. Então, nós vamos analisar as questões das provas internas da polícia, tá bom, pessoal? Como que eu vou analisar? Eu vou analisar no YouTube ou vou analisar numa plataforma particular? Eu ainda estou verificando, tá? A única coisa que eu já posso adiantar para vocês é que se você quiser receber novas informações, por exemplo, a publicação dos vídeos que sai todo dia, se você quiser receber esse slide aqui, por exemplo, se inscreva no nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos estar compartilhando esse material. Então, por exemplo, você quer o edital todo marcadinho? Estará lá no grupo do WhatsApp. Você quer esse slide aqui para você depois utilizar ele como fonte de estudo? Estará lá no grupo do WhatsApp. Sem falar que lá no grupo do WhatsApp nós teremos também o compartilhamento de materiais, o compartilhamento de notícias, tá bom? Então vai ser de suma importância para a sua aprovação, você que está meio perdido, participar desse grupo de WhatsApp, tá? O que paga, professor, para participar desse grupo do WhatsApp? Absolutamente nada. Professor, mas não vai ser aquele grupo que vai ter mensagem o tempo inteiro? Não, pessoal. Não, porque a gente vai procurar restringir
a publicação de mensagens somente para os administradores. E depois a gente pode abrir uma vez ou outra para a galera compartilhar algum material e logo tirar novamente para não ficar aquele tumulto de mensagens no nosso celular, tá bom? Então a gente vai ter esse cuidado com vocês. Então a oitava matéria, processo administrativo, a gente vai ministrar para vocês também, dentro dessa modalidade direito em camadas, tá bom? E a última matéria, agentes públicos, uma matéria bem pequenininha que a gente vai tratar com vocês também. Galera, assim a gente encerra o nosso conteúdo. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no grupo do WhatsApp. Se você ainda não viu o nosso vídeo acerca da análise do edital, eu fiz tanto a análise detalhada quanto a análise resumida e estarão disponíveis para vocês no card, conforme eu mencionei anteriormente. E por fim, não deixe de assistir às aulas posteriores, lembrando que isso aqui é aula 0, a gente não chegou a abordar o assunto do edital ainda, mas apenas fizemos uma introdução a ele. Um forte abraço, pessoal, tudo de bom, bons estudos e não desista porque a recompensa é garantida.